Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas as sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor, vê-la e cheirá-la. É comer um fruto e saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-la tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos, quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Excertos de Alberto Queiro, o guardador de rebanhos, heterónimo de Fernando Pessoa. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. E hoje estamos num sítio verdadeiramente especial, com quem criamos uma conexão, o Undersense, o novo Museu Imersivo e Multissensorial do Porto, a quem agradecemos esta bela estadia, divertida, descontraída, e é isso que esperamos deste episódio. Vamos falar da terapia atual, do momento, a terapia ocupacional, baseada também na evidência. Eu estava aqui a dizer que explicar o que é a terapia ocupacional devia contar como uma intervenção, mesmo daquelas a sério, porque dá trabalho e muda mentalidades. Mas como não sou capaz de o fazer sozinho, vou-me arranjar aqui umas convidadas especiais para me ajudar. A Sofia Charrua é coordenadora do nosso quarto da terapia ocupacional em casa e vai a muitos outros quartos também. É terapeuta ocupacional, especializada em desenvolvimento infantil-juvenil e integração sensorial, também vamos falar disto hoje. A Sofia é a energia da nossa casa, sempre em movimento, cheia de força, criatividade, intensidade. Os miúdos chamam-lhe a doutora das brincadeiras, porque se calhar transforma mesmo o brincar numa aprendizagem, também vamos falar sobre isto. Bem-vinda, Sofia. Obrigada por trazeres tanta vida e dinamismo à nossa casa. A Tânia Barbosa é terapeuta ocupacional, é fundadora também de uma outra casa, Desafios de Terapias, com quem também temos verdadeiras e especiais conexões. Trabalha com desenvolvimento, também infantil-juvenil, trabalhou muito tempo na pedopsiquiatria e continua a trabalhar, é terapeuta familiar. A Tânia tem um olhar calmo, empático, não tem pressa. Acredita que o cuidar começa pela escuta e que o movimento é só apenas uma forma de comunicar. Gosta de dançar e isso ajuda a manter o ritmo, mesmo nos dias mais difíceis, especialmente às quintas-feiras, em que trabalhamos juntas. Bem-vinda, Tânia. Obrigada por trazeres tanta sensibilidade à nossa casa. A Andreia é também terapeuta ocupacional, não é? Estou a convidar 3 terapeutas ocupacionais para este momento. Não foi nada a criativa, mas espero ser uma explicativa. É especialista também em neurodesenvolvimento, integração sensorial. Acaba de chegar à nossa casa, mas já se revelou apaixonada pela arte e pelo silêncio das pequenas coisas. Com criatividade, atenção aos detalhes, ajuda as crianças a descobrirem o mundo através do movimento e da sua expressão. Bem-vinda, Andreia. Obrigada por dares também calor a esta casa e estás cá connosco hoje. E apresentá-las as nossas convidadas, se calhar é importante dizer que neste ambiente, que hoje estamos aqui no Undersense, a terapia ocupacional chama-nos à curiosidade, à exploração, ao encontro com o outro, a uma profissão que às vezes é um bocadinho difícil também de compreender. E no Núcleo Casa, vocês sabem, nós gostamos de olhar para a infância, para a saúde mental, como mundos que se tocam muito. E a infância é mesmo isto, é o tempo do corpo que aprende e da mente que cresce também através desta coisa do brincar e do saber fazer. E é aí que a terapia ocupacional atua, não é? Nas rotinas, nas brincadeiras, nas pequenas ações que constroem o desenvolvimento, a autonomia e uma palavra que elas gostam muito, bem-estar. Porque, no fundo, uma casa desarrumada é uma casa viva, não é? Nós estamos sempre muito preocupadas com as casas de revista, portanto, ficamos todas contentes quando vemos casas mais ou menos desarrumadas. Vocês também vão lá ajudar a arrumar, cheias de movimento, tentativas, descobertas. E é mesmo isto que vamos descobrir hoje. Estava aqui a pensar que a terapia ocupacional, estou para aqui a falar da infância porque é uma área privilegiada lá em casa, não é? A área que nós de facto trabalhamos mais, mas é quase transversal a todas as idades. E se calhar era bom explicarmos o que é isto, a transversal a todas as idades, e também pensar como é que ela se centra tanto na funcionalidade. É diferente às vezes a nossa funcionalidade, é diferente também, é sempre diferente, aos 3, aos 30, aos 90, nas principais áreas da vida. É, não é? Podemos começar por explicar que a terapia ocupacional tem como base uma ciência, que é a ciência ocupacional,
que olha para os indivíduos, independentemente da sua idade, nesta forma, ou seja, na forma como um ser que desempenha várias ocupações no seu dia a dia, que devem fazer parte nos quais deve ser funcional, para sentir o tal bem-estar que tu referiste, não é, Francisca? Ora, o que é que acontece, independentemente da fase da vida, fatores de stress ou fatores de doença, impactam naquilo que nós chamamos de desempenho ocupacional, e é aí que nós entramos, independentemente lá está, como disse, da fase da vida da pessoa, para avaliar, para dar estratégias, para intervir, ajudando a pessoa a conseguir estar mais funcional, exato, a mostrar o seu melhor desempenho possível para aquela condição de saúde, não é, que naquele momento estará a impactar. E acrescentando, Força, não? e acrescentando que efetivamente, centrado de quando alguma área de ocupação está com alguma incapacidade e a pessoa não consegue desempenhar o que é expectável para a sua idade, sendo que nas crianças será a sua área principal da vida, que é o brincar, na idade adulta se calhar mais o trabalho ou a gestão da família e as atividades da vida diária instrumentais. Quando isto está impactado, o que nós olhamos é efetivamente para o indivíduo, e tendo em conta as suas funções e as suas estruturas do corpo, as suas capacidades como indivíduo, mas no contexto onde ele se insere. E aqui é quando a intervenção da terapia ocupacional vê dentro do modelo biopsicossocial, que é transversal a várias profissões, que mudar o indivíduo é também intervir no contexto. Portanto, quando uma criança não está bem num contexto, por vezes a intervenção começa em mudar o contexto para que a criança... A pessoa, não é? E não só mudar a pessoa. E aqui, esta abordagem da terapia ocupacional não só se centra apenas nas funções e estruturas do corpo ou nas atividades da participação, que é o desempenho ocupacional, mas também no contexto e nos significativos. Eu estava a pensar nisso do contexto, mas estava a pensar também que de repente, vamos já colocar aqui no modelo transdisciplinar, que nos últimos anos já temos, não é? Tenho aprendido tanto convosco, acho que sei um bocadinho destas coisas, ou vou tentando saber, que estávamos aqui a falar de funcionalidade, mas cá também falamos de participação e de envolvimento, não é? E se calhar esses são os três domínios principais, são os três pilares que depois nos podem ajudar sempre a repensar o contexto em função da adaptação. Exatamente. Isso é importante também. Se calhar, lá em casa temos muitas vezes esta dúvida, não só das pessoas que nos procuram, como percebemos às vezes que chegam muitos pais à consulta pelas questões das birras, assim, não é? O grande alarme, ainda que agora já esteja publicamente dito que todos esses pais têm um carinho da qualidade, é bom que sintam também esse alívio, mas estava aqui a pensar, quando é que nós encaminhamos uma criança efetivamente para a terapia ocupacional? Quais são aqueles sinais de alerta que nós devemos prestar mais atenção? Então, sempre que estas áreas principais da vida têm dificuldade, a criança tem dificuldades de participação, quer seja no brincar, no desenvolvimento da sua autonomia, na aprendizagem dos conceitos mais abstratos, muitas vezes acontecem na escola, e também a regulação do seu comportamento, ou a autorregulação, quando nós vemos que isto está impactado de alguma forma por comportamentos que a criança desempenha de forma intensa, duradoura e frequente, e não apenas pontualmente disruptiva, quando isto tem impacto, então nós aí poderemos avaliar ou não com base no diagnóstico. É o critério base. Quando surge impacto, exatamente nas funções que são expectáveis para a idade, para aquela criança, tendo em conta a idade em que está, mas também no contexto em que está inserida e nas oportunidades que o contexto faz uma visão global. Deixa-me só dizer-te uma coisa, também podes, alinhada nesta ideia que estás aqui a partilhar comigo. Nós crescemos todos, não é? A aprender que temos 5 sentidos. Eu desde que vos conheço aprendi que temos mais do que 5, pelo menos 8. Quantos sentidos é que nós temos afinal? E como é que é isto da integração sensorial? Nós ouvimos tanto falar de integração sensorial, tem alguma coisa a ver? Nós ainda exploramos hoje aqui na entrada deste museu, não é? A possibilidade de contactarmos com todos estes sentidos, não faltam espaços cá dentro que nos fizeram levar a todas estas diferentes sensações. Que sentidos são estes afinal?
Se calhar podíamos começar por explicar um bocadinho o que é o processo de integração sensorial e depois Claro, passamos para os sentidos, não é? Força. A integração sensorial é efetivamente um processo, portanto, é algo que acontece ao nível cerebral e que acontece da seguinte forma, portanto, nós temos receptores sensoriais no nosso corpo, não é? E esses receptores fazem entrar pelas vias, que chamamos as vias aferentes, as sensações que são levadas ao cérebro e em diferentes áreas elas são associadas, são processadas e há um comportamento, aquilo que nós chamamos de um comportamento adaptativo, àquele estímulo e àquele processamento daquela informação. Portanto, o que é que nós queremos promover nas sessões de integração sensorial, quando é esse o modelo que utilizamos, não é? Porque normalmente na terapia ocupacional usam-se vários modelos, a integração sensorial é apenas um deles, é que a criança, precisamente com a intervenção que é feita, que é uma intervenção estruturada e manualizada, tenha uma maior quantidade de comportamentos adaptativos. São estes comportamentos adaptativos que levam à aprendizagem. Não é? Daí a importância muitas vezes da especialização na integração sensorial. Exato, isso é fundamental. Para podermos também quando estamos vivenciar perante a um caso de uma oportunidade. criança com disfunção de integração sensorial, é fundamental que esteja a ser acompanhada por um terapeuta com formação especializada, não é? Até porque muitas vezes o nosso trabalho passa também por poder criar uma dieta sensorial Nunca tinha ouvido. para a criança conseguir saber as atividades que podem ser regulatórias para ela, por exemplo, e nos contextos ela conseguir ser mais eficaz, porque se ela não conseguir processar a informação da forma correta, acaba por afetar o desempenho dela. Estes níveis da participação e da funcionalidade estávamos aqui a falar. E é na continuidade desta questão de organizar o cérebro, e quando as pessoas procuram um terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial por ter disfunção de integração sensorial, é quando nós sentimos que, ok, vamos iniciar a intervenção, e a nossa avaliação é centrada naturalmente em perceber quais são os sentidos em que faz mais que nos organiza mais numa fase inicial da intervenção. No entanto, por vezes as pessoas procuram uma primeira consulta de psicologia ou procuram ajuda do núcleo casa, da nossa equipa, porque o seu filho tem, de certa forma, uma procura mais intensa de uns sentidos relativamente aos outros, ou então fica desconfortável em algumas sensações, procurando outras de forma intensa e frequente, que faz com que tenha um comportamento mal adaptativo, e é aqui que, sem diagnóstico de disfunção de integração sensorial, nos dizem: o meu filho faz muitas birras, de forma descontrolada, o meu filho não se comunica, o meu filho evita sair de casa, ou fica desconfortável perante uma situação nova, ou então brinca de uma forma atípica, ou repete sempre o puzzle, o mesmo puzzle, e abomina todos os brinquedos novos que recebeu no último Natal. E isto são naturalmente bandeiras vermelhas que nos alertam não só para o comportamento adaptativo, mas pensar cada um destes sentidos. Sim. Tu dizias quantos eram, perguntaste e nós não respondemos. Estou aqui muito curiosa, não é? Porque, e se calhar, deixa-me só fazer aqui um parênteses importante, porque estás a dar aqui um salto grande nas questões do neurodesenvolvimento, não é? Do qual muitas vezes falamos, e se calhar, por causa disso, muitos pais às vezes nos procuram a perceber: mas isto é típico, isto é normal, isto não é normal, e obviamente que se calhar há 10 anos atrás nós não falávamos das disfunções de integração sensorial, falávamos de outras questões dentro do neurodesenvolvimento, e sabemos muito isto, não é? Quantos diagnósticos de autismo foram defeitos, mal feitos, acho que já podemos, acho que a ciência já nos permite arrancar a dizer isto, e mesmo as perturbações do hiperatividade, déficit de atenção, não é? Sabemos muito bem que tudo isto que envolve o movimento em muitos momentos não foi diagnosticado à pinça, mas eu gosto pouco da palavra diagnóstico, como vocês sabem, claro que sim. E hoje estamos aqui a falar muito de funcionalidade de participação, e se calhar gostava até que falássemos não só para as pessoas da nossa casa, mas para todas lá em casa. Afinal, nós crescemos a aprender que temos 5 sentidos, e que sentidos são estes? Não é? Se fosse explicar uma aula sobre os sentidos, o que é que nós explicávamos? Além destes 5 sentidos, ou estes que mais temos? Nós estamos aqui no Undersense, e aqui promove, mostram de uma forma intensa o sentido da visão, da audição, do olfato, do paladar. Estamos na sala exatamente do paladar. Tem um aspecto delicioso. Sim, sobretudo a hora de jantar, e do tato. Portanto, aqui encontramos essas sensações, mas rapidamente, ao fazermos a visita guiada aqui ao espaço, encontramos que também, eles não sabem, porque nós temos 3 sentidos escondidos, e aqui no Undersense
apesar de ainda não os nomearem, já têm muitos dispositivos que promovem sensações atípicas destes três sentidos, destes três sentidos escondidos que nós falamos. E se calhar podíamos falar cada uma de nós de um deles. Queres começar? Posso começar, posso falar da propriocepção, tá bem? A propriocepção, através do nome propriocepção nós conseguimos perceber um bocadinho o que é que significa, né? Sensações do próprio corpo, propriocepção, pronto. Contrariamente a outros sentidos que são mais fáceis de entender, não é? A propriocepção recebe informações através dos músculos e das articulações também, e é o sistema sensorial responsável, por exemplo, pela graduação da força necessária para desempenhar determinadas tarefas. Quando os miúdos são muito intensos, não é? Quando os miúdos são muito intensos, quando os procuram miúdos muito carregam com muita força, por exemplo, no lápis e partem os bicos dos lápis, ou quando os miúdos escrevem de forma tão levezinha que quase não se consegue ler, quando os miúdos têm uma tendência para ter um brincar mais bruto, as educadoras, os professores descrevem assim um brincar mais bruto, mais agressivo, de empurrar, de saltar. É quase importante explicar a diferença entre agressividade e estas alterações na própria sensação. Isso é uma das, para compreender. claro, isso é uma das coisas que nós as três mais fazemos quando vamos às reuniões nas escolas, não é? E nas conversas que temos também com os pais, nas consultas dos pais, não é? É que é efetivamente importante perceber quando há alterações no sistema proprioceptivo, que impacto é que isso tem no seu dia-a-dia, porque é imenso, não é? É mesmo, os pais descrevem-nos, por exemplo, meninos que gostam de abraços muito apertados, gostam de ir a correr para os pais abraçar, que gostam de ir a correr e lançar-se para cima do sofá, também. E isso são tudo comportamentos típicos daquilo que se chama procura proprioceptiva, que revelam uma disfunção nessa área sensorial. Então vá, para as escolas que nos ouvem, vamos acabar com esta coisa de não é tão agressivo, não é tão bruto, é? Aquele menino é tão bruto, e que se calhar provavelmente terá alterações do sistema olhar proprioceptivo, sim. mais profundo sobre compreender. Eles do vestibular? Pode ser. Então, temos o vestibular também, que no fundo acaba por ser o sentido que regula todos os outros. E o que é que ele está ligado? É muito à questão do movimento. Nós muitas vezes, aquilo que falaste há pouco da hiperatividade, muitas vezes pode ser só uma criança que, para se regular, precisa desta questão de se balançar, não é? Sim, balançar, de correr, de se levantar da cadeira. Estou a pensar muito nos sinais práticos que nos chegam à consulta. Eu já vi, não é? A criança bater com a cabeça para adormecer, abanar o pé para se regular. Estou a pensar nas crianças já em idade escolar, não é? Necessidade de movimento. Que falam muito, está sempre a falar, está sempre a falar, não se cala, está sempre a falar. Precisam de falar muito para poderem pensar. Exato. Precisam de se movimentar muito para se poderem concentrar. É outra, não é? Ou em oposição, os que preferem estar mais junto à parede para se apoiarem e que evitam mais passivos, subir em cima de um banco ou saltar em cima do sofá. Isso é porque pode haver esta coisa de preciso muito ou evito demasiado, não é? Quase que é a defesa. Certo. Não é? Muito defensivo. E o oitavo sentido, que de certa forma foi o último a ser estudado e que cada vez está a ser expandido até para outras áreas do autoconhecimento, é a interocepção. A interocepção é o oitavo sentido, que agora está a ter um peso enorme no que toca às questões de autorregulação. São um dos grandes termos. Exatamente. A propriocepção e o vestibular são, de certa forma, os primeiros sentidos regulatórios da criança, que são os primeiros que recebe quando está na barriga da mãe. Portanto, a integração sensorial começa in utero, através do movimento da mãe e o aconchego, e por isso é que depois, quando está cá fora, o que regula uma criança é o aconchego e o baloiço, e este aconchego ou baloiço é a propriocepção e o vestibular. Mas depois há a interocepção, que faz com que a criança chore quando tem fome. E este choro quando tem fome alarme, é o oitavo sentido a dizer ao cérebro: tens fome, chora e comunica com a tua mãe. Só que por vezes o sistema interoceptivo também não está devidamente regulado, então às vezes a sensação da fome não existe, portanto há um evitamento do comer. A sensação de que a minha barriga está inchada, talvez tenha vontade de fazer xixi, não ativou ainda no cérebro, e portanto o desfraldo é um processo complicado. Ou então ainda não estou confortável com o facto
do meu cocó estar a apertar e, portanto, vou evitar sentar-me na sanita. E tudo o que tem a ver com estas necessidades Há imensos básicas, casos, não é? De certo? As sensações internas do corpo, sim, não é? a fome, a dor, A seletividade alimentar tem aqui alguma coisa a ver provavelmente com este sentido, não? também. A seletividade alimentar é uma coisa mais complexa que tem muito a ver também com a propriocepção, com o tato e também com o comportamento da criança adaptativo à novidade. E Portanto, também com o comportamento das famílias. certo, Não é? claro, Sim, claro. Numa perspectiva Sim. mais sistémica, sim, sem Ontem dúvida. eu ia mesmo falar disso, não é? Há bocado estávamos a falar da importância dos contextos e de o que é que alteramos às vezes dentro das casas para tudo funcionar melhor. Tu como terapeuta ocupacional, mas também como terapeuta familiar, o que é que tu sentes muitas vezes que as alterações destes sentidos, há uma base, não é? Há algumas coisas nós já nascemos assim, é fruto também de um código genético e às vezes encontramos isso quando estamos a devolver isto aos pais. Eu acho que há ali um momento em que se conecta, não é? Mas eu também era assim, realmente eu também sou assim. Eu nunca tinha pensado nisso. E porque todos temos um passaporte sensorial também, Certo. uma nova dinâmica, mas sentes muitas vezes que isto é preponderante na forma como as famílias têm a sua vida e a sua rotina organizada. Sim, sinto que muitas vezes também é desorganizador da vida e da rotina das famílias, ou seja, quando uma criança tem disfunção de integração sensorial e isso cria, portanto, numa família, num seio familiar, se calhar com um bocadinho menos de sensibilidade, num seio familiar que já por si pode estar a funcionar de uma forma mais estressada pelas contingências da vida, não é? O impacto que esta disfunção de integração sensorial tem pode ser realmente muito significativo e causar muita disfunção familiar também. Daí aquilo que a Andrea disse, na importância de nós avaliarmos na terapia ocupacional, avaliarmos os contextos também, percebermos o que é que se passa. Adoramos ir às escolas, adoramos E ir o que à é que se casa das passa? pessoas. E a casa das pessoas também. Porquê? Porque realmente é diferente nós termos uma criança com disfunção de integração sensorial que está inserida numa família onde se calhar até chegam a casa às 5, 6 da tarde, não é? Conseguem ter uma vida do ponto de vista do horário laboral mais organizada, menos estressante, com mais equilíbrio ocupacional, que nós também gostamos muito deste conceito, não é? Do que uma criança com uma disfunção de integração sensorial ou com um problema de desenvolvimento numa família que também por si só está desregulada, não é? Isto As causa, rotinas da própria família têm muito impacto. exato, causa um impacto muito grande até na saúde relacional, não é? Eu já vou querer ir à saúde relacional e à saúde mental, é inevitável não tocarmos neste tema, mas a propósito da organização das famílias e das rotinas, e nós percebemos isso, às vezes vem um irmão para nós avaliarmos ou para nós compreendermos e depois de repente já estamos a falar do irmão mais velho ou do irmão mais novo, porque percebemos, se calhar o desporto certo, a propósito do passaporte sensorial, não é? Se calhar o desporto certo para esta criança é este, ou se calhar a atividade correta para até os próprios pais começam a fazer muitas vezes este insight. Não é? É mais ou menos isto que acontece? Não. Sim, sem dúvida. As pessoas identificam-se muitas vezes quando nós estamos a explicar esta sensação, esta necessidade de maior procura de uma sensação relativamente a outras e que faz com que às vezes o que nós vemos a uma criança atípica no seu desempenho, como dizia a Temple Garden, o meu pensamento é o Google Fotos. Ou seja, a Temple Garden, se uma pessoa disser, a Temple Garden, a autista americana que inventou a Squeeze Machine, que era a máquina de apertar, dizia que se uma pessoa lhe disser cogumelo recheado, ela não se lembra da experiência do último cogumelo recheado ou cogumelo recheado que comeu quando tu a convidaste no aniversário do teu filho em a tua casa. Ela vê todos os cogumelos recheados do mundo e não consegue focar a sensação como se fosse a página do Google Fotos. Portanto, isto pensar por imagens é muito prático, mas é disruptivo porque às vezes tira-nos o essencial. E toda a informação auditiva, toda a informação contextual do ambiente, porque estávamos a falar de cogumelos recheados, eu lembrei-me do cogumelo recheado, foi ontem o meu jantar, mas e relembrei-me desta frase da Temple Garden, porque faz com que depois todas as aptidões sociais que são importantes para que adequadamente estejamos aqui numa conversa não vão acontecer porque ela está intensamente no Google Fotos E que nos leva nesta imagem e que nos leva a utilizar às vezes este perfil sensorial com mais procura visual, a utilizar essa procura visual de forma
a organizar o dia-a-dia da criança com pistas visuais, não é? Portanto, às vezes este funcionamento mais atípico numa área sensorial faz com que nós o utilizemos a favor de promover as outras, não é? Portanto, não em oposição, mas em Complementar, em não é? de As forma outras áreas. complementar. Nas rotinas, muitas vezes o que fazemos também é introduzir atividades que são mais regulatórias, inclusive as atividades de desporto. E eu acho que era um bocadinho isso que tu também E eu estavas há vejo-vos pouco a muitas dizer. vezes falar não sobre é? isso, não é? Ou seja, de acordo com o tipo de perfil sensorial de cada criança, nós orientamos a família a escolher um desporto, por exemplo, que seja mais adequado, não é? Exatamente. O basquetebol é ótimo, por exemplo, para quem tem procura proprioceptiva, né? Pela Boa. intensidade de atirar a bola e o tipo de movimento que se fazem, o rugby também. Temos crianças que têm com hiperreatividade tátil, que não convém ter desportos de contacto, porque sabemos que isto lhes vai causar muito desconforto, pelo menos numa fase inicial, se calhar precisam de estar mais reguladas para que consigam desempenhar atividades mais desse género. Portanto, de acordo com cada perfil Artes marciais sensorial, para a autorregulação, não é? Exato. de acordo com cada Muitas vezes perfil, também há recomendadas. escolhas ocupacionais que, como são crianças, não têm capacidade de fazer, mas muitas vezes nós também sensibilizamos os pais para isso mesmo. Aquilo que as crianças procuram, não é? Aquilo que as crianças gostam, aquilo que as crianças rejeitam, dão-nos muitos Pistas. indicadores, muitas pistas Certo. do seu perfil sensorial. Seguir os interesses da criança é um bom presságio, é uma boa Sim, forma de... sempre. Se uma criança que tem um perfil para jogar basquete, que tem um interesse por jogar basquete, mas que tem uma hiperreatividade auditiva Sim. e o desconforto auditivo é tão grande que as bolas de basquete a bater no chão não a vão regular, então, mas o seu interesse é o basquete, então nós temos que meter aqui uma medida de acomodação. Vamos seguir o seu interesse e acomodar o contexto, como a criança pode utilizar uns abafadores, ou vamos procurar, por exemplo, outras estratégias que também se podem aplicar na sala de aula, em vez de usar bolas de basquete, sejam Sim, e quando bolas é de ao esponja. contrário, e quando nós percebemos que aquela criança recusa fazer determinada atividade, recusa ir a determinado espaço social, não é? Nós sabemos que até que isto acontece. Com muita Muitas frequência. vezes, Com muita frequência. Sim. Até O que é que isto significa? Até porque o que eu estava a pensar enquanto. Eu acho que há uma coisa muito difícil para a família que é compreender porque é que certas coisas fazem confusão à criança e deixam a criança tão sobrecarregada, porque muitas vezes estão num sítio, vamos pensar no exemplo de uma festa de anos. Isso, as festas de anos são sempre um É momento, não normal para muita gente, ok, há mais gente a falar, mas para a criança aquilo acaba por ser uma sobrecarga tão grande que ela não consegue regular-se. E acho que primeiro passa por aí e depois tentar ajudar. Às vezes não tem nada a ver com a dificuldade de interação social daquela criança, Exatamente. não é? Com a relação dos pares, e às vezes é difícil perceber isso até mesmo na própria consulta. Para isso nós temos uma grande ferramenta na terapia ocupacional, que é a análise de atividades, que é algo que todos aprendemos a fazer durante a nossa formação. rotina também, E não é? fazemos, não a própria análise de Análise de atividade em si, atividade análise de atividade em si, sim, que fazemos questão de ensinar os pais a fazer. Portanto, isso é normalmente um dos primeiros passos de intervenção, é capacitar a família para começar a fazer esta análise em cada situação vivencial da criança, para que depois não necessitem de recorrer tanto a nós em situações futuras. Isso é muito bonito, não é? Faz parte do processo de cada família, de cada criança, é muito bonito. Não, acima de Quando eles antecedem, vamos a uma festa. Exatamente. Portanto, não vamos hoje ter problemas com se aquela roupa está bem ou não, porque às vezes a roupa que a criança vai vestir, numa família que está mais agitada e na complexidade da manhã, a criança dizer que aquela roupa afinal hoje já pica e no dia anterior mesmo o casaco não era desconfortável, se calhar ensinar a família a analisar a atividade, de travar as lutas certas. E uma da forma de análise de atividades é, ok, quando é que é mais fácil estar na festa de anos? Foi a última vez, foi quando chegou e não Ajudá-los a estava pensar, ninguém. não é? E depois, Ajudá-los a quando pensar. começaram a chegar os outros todos, ficou mais desregulado. Ok, então vamos chegar ainda mais cedo e vamos sair antes que essa desregulação ocorra. E gradualmente, porque há muitas festas de aniversário, aumentar esse tempo. Isto é análise de atividade, certo? É procurar no fundo um padrão para perceber primeiro o que é que pode levar a criança àquilo, para depois serem capazes de adaptar, porque muitas vezes nós só vemos o comportamento e não conseguimos perceber que aquilo é uma linguagem. A criança está-nos a dizer Exatamente. isto é difícil Se calhar para vão mim. arriscar aqui a dizer aos pais para não se preocuparem tanto com as festas de aniversário e com o entretenimento e se preocuparem mais com o envolvimento e com a relação. com o Com a estar, acomodação. Com a acomodação. A acomodação e o estar é uma coisa mesmo importante. Porquê? Porque efetivamente aquilo que também sentimos dificuldade com várias famílias é o parar, não é?
E As o pessoas não estar, sabem descansar. pois não sabem descansar e se não pararem, Vocês também né? ajudam as pessoas a saberem Nós descansar. também ajudamos as pessoas a saber descansar. Sim. Quando mostramos aos pais, não é? Que até estamos a avaliar aquela criança ou aquele jovem, mas que os pais estão em desequilíbrio, não é? Em desequilíbrio ocupacional, não é? Quando os pais param para nos ouvir e para refletirmos em conjunto, é uma porta aberta para que a vida da família e para que o tal bem-estar que nós tanto almejamos que chegue. Uma das grandes dificuldades na nossa sociedade, hoje em dia, como estamos organizados, é mesmo o parar para escutar, para sentir, para pensar, não é? Sentir e pensar são 2 palavras-chave. Estava aqui a pensar que num processo típico de avaliação e intervenção que fazemos na nossa casa, passamos muito por esta questão de conhecer numa primeira vez a família sozinha, e esta coisa de conhecer a família, conhecer a criança aos olhos da família continua a ser absolutamente deliciosa para mim, porque eu continuo a sentir que ninguém conhece tão bem os seus filhos como os próprios pais. Depois, a partir daí, se calhar ajudamos-nos a pôr os óculos para outros pormenores, lá está a afastar a caneta do nariz, como eu costumo dizer muitas vezes, e pensando nestas questões todas de neurodesenvolvimento, ou não, mais típicas, menos típicas do que fomos falando aqui, quando passamos depois do processo de avaliação e devolvemos aos pais o perfil sensorial que aquela criança tem, não é? que agora até já conseguimos detalhar graficamente e depois perceber se isto faz sentido ou não na rotina da família, com o envolvimento deles e dos seus, obviamente, dos seus contextos, mas depois a partir daí muitas vezes tracemos um plano de intervenção. Há muitas dúvidas sobre isto, não é? Sendo a terapia ocupacional atualmente uma terapia de primeira linha indicada pela pediatria de desenvolvimento, pela pedopsiquiatria e mais do que validada cientificamente no momento, como é que funciona? Como é que funcionam depois estas intervenções? O que é que se faz? Porque há muito este mito, e eu acho que é super importante explicar isto, vem para a terapia a brincar? Exato. E a terapia é o quê? Nem É o mesmo. objetivo ou é o meio? Não é? Isso, Vou pergunta. O que é? Se a terapia é o objetivo, A não é o terapia, meio? o brincar na terapia ocupacional é o É objetivo o meio. ou é o meio? Posso estar a dizer uma coisa muito errada, mas acredito que seja o meio. E também o objetivo, não é? Então, Porque o brincar boa, é uma área principal da vida. Portanto, nós queremos que a criança também brinque, porque muitas estão doentes e não brincam. Acho errado, não se tem caso. Pronto, exatamente. Desculpa, apanhei de surpresa ao desenvolver-te uma pergunta. Este é o lugar da autenticidade que falamos há Pronto. bocado. Portanto, é efetivamente porque uma criança que está doente do ponto de vista da saúde mental brinca também de forma atípica e esta é a sua área principal da vida e é a base da aprendizagem. Se nós utilizarmos só o brincar como meio, estamos a utilizar o brincar para trabalhar funções ou competências ou desempenhos para criar um adulto. E uma criança não é um adulto em formação, uma criança é uma criança com direito a ser hoje. Há uma intencionalidade em tudo aquilo que se faz. Exatamente. Claro. Sendo que o brincar é naturalmente uma oportunidade de desenvolver outras competências, também é uma área que nós queremos que ela se desenvolva porque está muito relacionado com a participação social. E, portanto, aqui a intervenção acontece naturalmente de uma forma planeada, programada, com objetivos muito claros e estabelecidos com a família. Esta intervenção ocorre com alguma sistematização e por vezes de uma forma mais de consultoria, dependendo das fases do processo, mas sempre a interação com os contextos. Não há terapia ocupacional com integração sensorial que ocorra só naquela sala colorida e bonita que as terapeutas ocupacionais orgulhosamente têm, que são sempre as melhores. Mas uma terapeuta ocupacional que trabalha única e exclusivamente na sua sala colorida e bonita, com a criança que funciona tão bem naquele contexto, não está a trabalhar com a criança. Ok? E, portanto, nós temos é que este plano de intervenção, não é? este plano de intervenção, isto é um alerta para os nossos colegas terapeutas ocupacionais para as famílias, acima de tudo, para as famílias que se desafiem. Esta não pode ser só, a terapia ocupacional não pode ser só uma intervenção exclusivamente clínica. A integração sensorial que acontece nestas salas coloridas e bonitas, muda as funções e a estrutura do corpo da criança. Mas o processo terapêutico tem que acontecer também no contexto, para que a atividade e participação aconteça no contexto e não comigo. Ou com a Tânia, ou com a Andreia. E outra coisa que também me arrisco aqui a dizer, isto não acontece se trabalharmos sozinhas, portanto temos mesmo necessariamente de trabalhar em equipa. Portanto, trabalhar a integração sensorial enquanto terapeuta ocupacional é trabalhar com os psicólogos que estão ao nosso lado, com os professores, com os pais, com os avós, com os irmãos,
com a comunidade. Comunidade. Não é aquela questão da aldeia para desenvolver uma criança na integração sensorial é mesmo isso, porque tem muito a ver com o contexto, muito mesmo. Precisamos muito da Nós não rede, podemos só pôr uns abafadores à criança quando um ambiente já tem lojas que criam 1 hora por dia em que diminui os registros visuais, diminui o som, não há alertas nos microfones para que aquela criança possa utilizar, tendo em conta o seu perfil sensorial, aquela loja. E isto é que é a verdadeira essência da integração sensorial. E da É inclusão também também. acomodar os outros. Claro. E da inclusão inclusão também. Portanto, queria ressalvar a importância da validade e cada vez o reconhecimento maior, que tanto nos orgulhamos aqui da terapia ocupacional a trabalhar com estas crianças, que numa fase inicial da nossa profissão se calhar estava mais associado a diagnósticos mais pesados do ponto de vista da funcionalidade, e neste momento é validado, mas não há ninguém que possa trabalhar sozinho uma criança. E eu queria mesmo muito que provocar aqui as nossas colegas a que conheçam as crianças nos seus contextos. É um dos pontos que levamos sempre para a supervisão e é um ponto bom, não é? Certo. De facto, não podemos fazer isto sozinhos. Então, eu estava aqui a ouvir a Sofia e a pensar num ponto fundamental. Falamos muito no desenvolvimento, falamos muito de saúde mental. Cada vez nos chegam, muitas vezes, mais famílias adoecidas. Às vezes não é a criança que está doente, é a família que vem adoecida por força do seu sistema. E há uma linha muito tênue, não é? Que eu acho que também temos aprendido muito um com o outro, e fruto da tua experiência também de 16 anos num hospital psiquiátrico, ajuda-nos também a pensar isto, que é, quais são estes sinais que muitas vezes nos levam a perceber que isto não tem só a ver com o neurodesenvolvimento, também tem a ver com a saúde mental, como é que nós identificamos estas famílias mais adoecidas e como é que nós podemos ajudar. Esta dança entre nós. A dança é uma dança muito complexa. É uma dança muito complexa. Às vezes é difícil de explicar, não é? É uma dança complexa, difícil de explicar, que também acaba por ser muito bonita, porque nós conseguimos, se realmente conseguirmos através do brincar, isso faz-se na perfeição, na terapia ocupacional, através do brincar isso faz-se na perfeição, que é criar pontos de encontro, criar momentos em que conseguimos criar uma relação terapêutica não apenas com a criança, mas com as pessoas que trazem a criança, não é? Na maioria das vezes serão o pai e a mãe, não é? Mas também temos muitas crianças que vêm acompanhadas pelos avós, ou que estão acolhidas, etc, etc. Pronto, mas na sua maioria... As pessoas que participam na vida As pessoas delas, não é? participam, sim. Quando nós conseguimos dançar com estes elementos todos de uma forma sistémica, não é? A primeira coisa que acontece é esta disponibilidade destas famílias doentes de se abrirem connosco e de tomarem consciência, o primeiro espaço, muitas vezes, de tomarem consciência e partilharem esta doença, ou estas relações doentes, ou esta vida que, se não está doente, está quase a ficar, não é? Pronto, e esse é este primeiro espaço de encontro com as pessoas, com os adultos, sendo que foi através da criança, não é, que esses adultos vieram até nós. Sintoma. A criança é um sintoma, muitas vezes a criança é um sintoma. Pronto. E aí estamos a falar numa intervenção mais na área da pedopsiquiatria, né? Terapia ocupacional na área da pedopsiquiatria. Quando isto é feito, as sessões, as consultas de terapia ocupacional têm obrigatoriamente que fazer igualmente a avaliação dos contextos. Neste caso, esta avaliação do contexto centra-se muito mais na família, no contexto de casa, mas temos um papel muito importante em fazer a ponte entre esta família e a escola, não é? Porque aí há uma dificuldade, normalmente nestes casos há uma dificuldade grande por parte da escola de compreender o que é que se está a passar. Portanto, o sintoma é a criança que é agressiva, não é? Ou a criança que não consegue separar-se da mãe à entrada da escola, ou a criança que faz sempre o mesmo desenho, não é? Portanto, os sintomas aí, os comportamentos são um bocadinho... às vezes, não é? Ritualizados a criança que alinha os objetos e que não tem uma perturbação do espectro de autismo, não é? A criança que não consegue largar a fralda e que só consegue fazer cocó em casa, não é? Pronto. Eu estava a pensar aqui, ao dizeres isso, e força das escolas, nós já no início falamos dos diagnósticos, e muitas vezes nós andamos a fugir dos diagnósticos, não por não sabermos dar um nome, mas por estarmos muito mais preocupados nas estratégias que aquela família precisa, ou aquela família ter um nome. Mas muitas vezes, não estou a falar em nossa defesa, vemos-nos quase obrigados
a ter que encaminhar este diagnóstico para que a escola proteja esta criança. E se calhar precisamos de caminhar muito para a questão de não ser importante o rótulo que aquela criança tem, sobretudo quando são áreas da saúde mental, porque às vezes uma perturbação de hiperatividade de déficit de atenção não é suficiente para explicar aquilo que se passa naquele sistema adoecido, mas que infelizmente vai proteger aquela criança daquela forma. E até depois faltava-nos aqui ao psiquiatra, faltava-nos aqui a Filipe ou alguém da equipa para poder explicar isto. Mas havemos de conseguir conversar sobre isto, depois sobre a correria, não é? Em que pais e técnicos ficam em desorientação sobre isto. Cada vez mais depois também encaminhamos, além desta avaliação atenta que fazemos, para a avaliação de neurodesenvolvimento, não é? Que é um outro ponto que nos ajuda às vezes a afinar o circuito. E a explicar também o desempenho da criança, não é? Claro. Portanto, este casamento entre o perfil sensorial da criança, os padrões de interação e o seu perfil neurocognitivo, que nos ajudam a ter uma fotografia muito mais completa e a poder ajudar as famílias a Aquele compreender o que é que raio-x do passa. cérebro de que Sim. falamos. Mas também muitas vezes quando não encontramos as explicações suficientes nesse raio-x, muitas vezes isto vem fruto de outras questões emocionais, não é? E vemos isto numa depressão de primeira infância, vemos isto naquelas questões em que, não é, o silêncio daquela criança abafa a sala, ou a força que aquela criança tem para poder falar. São normalmente pedidos de ajuda, gritos de ajuda. Posso arriscar a dizer isso? Nessas circunstâncias, Francisca, quando nós, como estratégia também de intervenção, pedimos, por exemplo, para a família criar ali ligeiras alterações na rotina ao nível do brincar, introduzir um jogo de tabuleiro à noite, antes de ir para a cama, ou alterar ali a rotina do sono, quando fazemos estas pequenas mudanças também, têm um impacto enorme naquela vivência familiar e muito rapidamente também no estado de saúde mental da criança. Portanto, vocês da ajudam família, imenso a pensar da sobre família, isso, não é? Eu sim. tenho aprendido muito convosco Sim. nas alterações destas pequenas modificações do Sim, próprio agora ambiente. é fundamental, o que é que sentimos também muitas vezes que as famílias têm às vezes vergonha de partilhar connosco numa fase inicial as suas rotinas, não é? Vêm achar que vão ser julgadas, não é? Tal como já alguém nos disse, que não pode ser assim, não pode ser assado, não é? Pronto. E realmente uma das primeiras coisas a fazer é tirar completamente o peso da culpa, claro. Todos nós temos famílias, todos nós sabemos que há sempre coisas a melhorar. Claro. E cada pai, cada mãe só faz aquilo que consegue em cada momento. Sem dúvida, não é? são os melhores pais que conseguem ser. A culpa fica para os juízes e para os pais. Absolutamente. Estava aqui a pensar na coragem que as famílias têm para chegar até nós, não é? Às vezes quando despimos um bocadinho esta vergonha e se sentem seguras e vinculadas, Para pedir ajuda. é um ato de coragem, não é? Este pedido de ajuda, e é bom também sensibilizarmos para isso. Estava aqui a passar neste mundo imenso da terapia ocupacional que nos levaria toda uma vida a conhecer estes sentidos por dentro e por fora. Sofia, o que é que te levou a ser terapeuta ocupacional? A capacidade de tornar possível. Eu vi um programa na televisão em que um senhor dizia que na terapia ocupacional deram-lhe um capacete com ponteiro para poder escrever no computador. E eu achei isto a informação necessária para ir para esta profissão. Depois descobri que já era, porque eu me reinventava com adaptações todos os dias no meu sistema familiar. Mas o que me mantém a ser terapeuta ocupacional é este desafio constante que numa nova família nos traz e que me permite ter uma atividade, ter uma profissão que mais do que ciência tem muita arte, porque tem obrigatoriamente muita criatividade. Muita arte. Portanto, nós quase somos da área da... receio, aliás, a Jean terminar, eu penso em ti. A Jean Erso falava da arte da terapia, não é? Da integração sensorial. Estado a gravar este episódio aqui hoje. Exatamente. Numa reunião a Sofia se lembra precisamente que seria delicioso, literalmente, olhar para estas coisas virmos todas. aqui. Andréia, qual é o sentido que verdadeiramente te apaixona? Proprioceptivo. Porquê? É o acolher, o abraçar, acaba por ser regulatório para toda a gente. Todos nós temos Exatamente. não é? Fazemos assim coisas que são proprioceptivas e às vezes sem saber, Exatamente. sem consciência. Tânia, a terapia ocupacional é verdadeiramente relacionada. Completamente relacionado. A terapia ocupacional é completamente Qual relacionada. é o segredo? Eu acho que é a disponibilidade.
o terapeuta tem que estar disponível, verdadeiramente presente, com todas as suas características, e a família ou a criança ou a pessoa que vai estar à nossa frente para que nós consigamos ajudar tem que estar disponível também. Só assim é que há este encontro. Ajudar e querer ser ajudado. Ajudar e querer ser ajudado. Bom, mas mesmo quase a terminar também a nossa conversa. Foi de facto delicioso saborear todas estas sensações convosco. Teríamos infinitos pontos para tocar aqui, até, não é? Normalizar. Fomos falando um bocadinho das famílias e dos casos que nos tocam, mas na verdade isto é transversal a todas as áreas da nossa vida, da nossa participação, do nosso envolvimento. A Sofia esteve verdadeiramente envolvida na dinamização também destas iniciativas no âmbito da terapia ocupacional. Como é que gostarias de terminar, Sofia? Eu gostava de terminar a surpreender-te, a ti, e partilhar com as nossas famílias e trazer para a nossa biblioteca, que faz parte da decoração da nossa casa, mas é uma decoração útil, porque disponibilizamos livros que nos faz sentido os pais desfolharem na sala de espera, sim, e porque no Núcleo Casa a nossa equipa transdisciplinar eleva muito a importância da visão da terapia ocupacional no desenvolvimento da criança, e sempre que eu não estou a compreender porque é que aquela criança tem este comportamento mais atípico, tem um perfil sensorial que parece normativo, mas de qualquer forma tem dificuldades de socialização, participação social, planeamento e ideação, então com base nisto eu optei por trazer aqui um bocadinho de ciência para a nossa prática com um livro da Paula Serrano, que é a nossa colega terapeuta ocupacional portuguesa, que já escreveu alguns livros, que é o Brincar e a Integração Sensorial nos Primeiros Anos, portanto é um livro para o Núcleo Casa, e neste livro a Paula, a doutora Paula, salienta muitas vezes a nossa guru da integração sensorial, que foi alguém que era terapeuta ocupacional e neurocientista e que olhou para estas 5 sensações, descobriu que havia mais 2, a interocepção veio depois, e criou a Jean Harris, que se ainda estivesse entre nós, ela é americana, já teria 100 anos, mais de 100 anos até. Portanto, nos anos 70, estava eu para nascer, ela já andava a escrever sobre isto. Portanto, isto não é tão novo quanto nos parece. Se calhar tem agora a visibilidade e cada vez mais pessoas têm a capacidade de estudar um bocadinho melhor e dar a oportunidade à criança de ser conhecida com base no seu perfil sensorial. E ela escreveu exatamente isto. O movimento e as interações com o ambiente são tão essenciais quanto o amor e o alimento. As sensações são o alimento do cérebro. Como é que o cérebro digere a sensação para que elas possam ser nutritivas? Não é? Como é que ele se alimenta destas sensações? As sensações fornecem então a energia e o conhecimento necessário para dirigir o corpo e a mente. A integração sensorial é a base do comportamento adaptativo, não é? Esta direção do corpo e da mente é o que nos leva ao comportamento adaptativo. Mas, sem estes processos sensoriais bem organizados, que acontece nas crianças que muitas vezes nos batem à porta, as sensações são, portanto, disruptivas e o cérebro não é alimentado como deveria, e é quando o comportamento adaptativo não ocorre. Então o que ela diz é uma frase que deveríamos ter, além de brincar, é a coisa mais séria da vida, mais séria da vida, que está escrita na parede da nossa sala colorida e divertida, onde também vemos as nossas famílias. E esta frase é: se estivermos dispostos a ver a criança e respeitar o seu processamento sensorial, a recompensa vai ser magnífica. As crianças mudam diante dos nossos olhos diariamente. E esta mudança ocorre quando nos permitem pôr uma expressão que eu ouvi a Tânia dizer uma vez: vamos pôr os óculos da integração sensorial a olhar para esta criança. Portanto, eu arrisco-me a dizer que a Jean Harris é assim esta autora e a nossa... Foi muito bom, obrigada pela tua partilha. Arrisco-me a dizer que a mudança é quase um lugar de esperança, não é? E é esse lugar que nos faz mover, estar em movimento,
Certo. no mundo. E quero agradecer-vos profundamente porque é de facto um privilégio fazer-se o que se gosta, rodeado de quem gosta de nós. Foi ótimo conversar convosco e agradecer ao Undersense por nos ter recebido, ser palco de todas estas sensações maravilhosas e que vai passar também já a ser uma casa para nós, tenho a certeza que sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.